particularmente, tem o meu ponto de vista. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. Eu acho que essa pessoa precisa buscar Deus urgentemente. Procura o pastor Lamartine, que te ama, que tem esse amor todo. Não, a gente nem se conhece tanto Não assim. me procura não, tá? Nós Por temos favor. um grande amigo em comum, mas eu sempre admirei ele não só como, eu não admiro, como ministro, como músico. Não admiro em nada. Procura o pastor Lamartine, procura outras pessoas que aí te amam. Eu não procuro não. Por favor, porque se não procurar, o pau vai quebrar, tá? Pois é, em um podcast, juntamente aí com o pastor Lamartine Pocélia, a Sara Shiva desabafa e detona com o pastor e cantor Kleber Lucas, após todas essas polêmicas aí que viralizaram na internet nesses últimos dias sobre a canção Alvo Mais Que a Neve. O hino da harpa cristã, onde o Kleber Lucas disse que estaria sendo racista, mal sabendo ele que este hino foi inspirado em versículos bíblicos. Seria a Bíblia então racista na ideia do Kleber Lucas? Então, por isso, a Sara Shiva não poupou suas palavras e falou tudo aquilo que acha do Kleber Lucas e sua vida, né, como exemplo para o meio gospel. Veja agora. Como eu disse, me parecem sinais. Porque eu já vi gente na internet dizendo, já apostatou, já perdeu a salvação. Por que pra mim me parecem sinais? Por que pra mim me parecem sinais? Porque já há muitos anos que eu penso assim, de qualquer pessoa, não é desse, daquele outro, é de qualquer ser humano que é cristão. Uma pessoa que casou, casamento é a coisa mais séria que existe depois de aceitar Jesus. A Bíblia começa o casamento de Adão e Eva, termina o casamento de Cristo da sua igreja. É a maior decisão da nossa vida depois de aceitar Jesus. Você vai fazer 39 anos de casado. Você é um exemplo pra mim. É uma pessoa que eu olho, eu quero que você bote a mão na minha cabeça para orar, porque eu respeito você, porque a sua maior decisão, você representa, o noivo representa Cristo, a noiva representa a igreja, é uma coisa muito séria o casamento. Qualquer pessoa, que no caso dessa pessoa que nós estamos falando, se encaixa, que casou 4 vezes depois de ser crente e pastor, você me desculpa, tem algum problema na vida dessa pessoa, porque se errar uma vez, no tempo da sua ignorância, a gente até entende, foi infeliz. Se errar a segunda já, se teve uma segunda chance, você não pode errar 4 vezes, tem alguma coisa muito errada na vida dessa pessoa. Isso pra mim não é julgamento, é um fato. A pessoa se divorciou e se casou 4 vezes. É fato, eu não tô julgando. Eu, particularmente, tenho o meu ponto de vista. Eu acho que tem alguma coisa muito errada. Eu acho que essa pessoa precisa buscar Deus urgentemente. Procura o pastor Lamartine, que te ama, que tem esse amor todo. Não, a gente nem se conhece tanto Não assim. me procura não, tá? Nós temos por favor. um grande amigo em comum, mas eu sempre admirei ele não só como, eu não admiro, como não. ministro, como músico. Não admiro em nada. Procura o pastor Lamartine, procura outras pessoas que aí te amam. Eu não procuro não. Por favor, porque se não procurar, o pau vai quebrar, tá? Não me procura não. Mas eu te digo, você precisa ver alguma coisa na sua vida, tá muito errado aí. Porque não é normal isso. A maior decisão da vida de um homem. Jesus vai casar com a sua noiva, que é a igreja. Como é que um homem quebra 4 vezes a aliança? Jurada no altar de Deus, sabendo teologia, sendo cursado teologia, tendo título de pastor. Desculpa, não quero te julgar não. É fato. É um fato constatado. Aconteceu isso na sua vida. Você precisa rever sua vida. Tem alguma coisa muito errada na sua vida. Procura ajuda, cara. Porque eu não sou quem eu sou sozinha. Eu tive liderança, eu tive pastores a quem eu me submeti. Por 6 anos eu fiquei sentada num banco, não pude subir no altar para aprender, para ser humilde. Volta pro banco, aprende. Vai ouvir quem te ama, quem é líder. Procura esse outro líder, esse outro pastor aí que ama você. Mas, pelo amor de Deus, para de seguir desse caminho que você tá, que esse caminho é morte, destruição e inferno. Acorda antes que chegue a hora, porque se chegar a hora não dá mais tempo. Acorda, meu filho, pelo amor que você tem a Deus. Essa é a minha palavra, não quero me meter nesse assunto, mas eu não aguento. Tá fervendo aqui no meu coração. Embora não... Um assunto, na minha opinião, a pessoa tá querendo arrumar cabelo em ovo, mudando o assunto. A música não tem nada a ver com racismo, todo mundo sabe disso. É um outro assunto. Ele pegou um assunto que não tem nada a ver, que é importante, falarmos de racismo. Isso é um assunto importante. Mas ele pegou uma música que não tem nada a ver com racismo. Eu tive um irmão afro que morou com a gente por mais de um ano, um americano afro-americano, que foi
tipo, filho de criação dos meus pais. Ele era baterista dos meus pais. E morou com a gente. Até hoje ele é baterista nos Estados Unidos, toca com vários artistas conhecidos. E a gente... Então, na minha casa eu nunca tive esse problema. Eu fui criada no meio artístico que não tem, graças a Deus, esse tipo de problema na maioria. Então, você... Mas é uma realidade horrorosa. A gente horrorosa. É horroroso. Então, uma pessoa que passa por isso... Eu entendi, mas no meu ponto de vista... Pelo menos o que eu aprendi até aqui, é que pessoas que já vêm com esse histórico de vida, que desonram 4 casamentos, 4 situações juradas no altar de Deus, nunca deveriam estar nem no altar. Nunca deveriam ser, nem subir no altar para ministrar. Quero continuar meu ministério, sou uma pessoa que casei 4 vezes, divorciei 4 vezes. Vai pregar nos ribeirinhos, vai trabalhar lá nos ribeirinhos onde não tem mídia. A gente tá falando de 2 coisas separadas, né? Isso. Questão do racismo e a questão dele pra que mim, você tá se levantando. Aí, pra mim, é uma pessoa totalmente despreparada para esse lugar que a pessoa tá almejando e querendo. Pra mim, essa pessoa não deveria nunca nem estar ali, porque não tem exemplo, não tem vida de exemplo. Não é uma pessoa que eu acho que deva estar ali, porque não é um exemplo a se falar, não é um exemplo a ser copiado, entendeu? E aí o que acontece? Deixa outra pessoa falar desse assunto, que vai ter uma vida exemplar. O racismo que eu vejo hoje nas igrejas é, por exemplo, o racismo com os homossexuais. O preconceito, os homossexuais que seja. são uma parte enorme dentro da igreja, a gente vê muitos homossexuais na igreja. Eles sofrem, por exemplo, a igreja totalmente despreparada para lidar com homossexuais. É o que eu vejo. Eu vejo que o altar, o local de evidência, é local para pessoas que são exemplo. Quando a pessoa não é exemplo e ela toma um lugar de evidência, vai dar ruim. Vai dar ruim. A pessoa não está com base, não está firmada na rocha, não está firme. Vai dar ruim, seja porque falou um exemplo errado, seja porque não sabe colocar uma pauta seríssima da forma como deveria ser colocado. Não me interessa o exemplo que a gente está querendo dar aqui. Mas uma pessoa que não está capacitada para o altar não deve estar no altar. E, infelizmente, o que acontece? Acaba dando mais ibope para uma pessoa que nunca deveria estar tendo esse ibope todo. Essa situação está dando o ibope. Essa pessoa não estava nem conhecida. Tem gente que nem sabia que essa pessoa existia. Essa pessoa agora tá viralizado. Eu acho uma bobagem. Acho que não devia nem falar desse assunto, porque é uma pessoa que não tem nada para acrescentar. Mas constatar, né, pastor? O que é fato constatado, a gente já sabe, é constatado. Então, é constatado que essa pessoa já vem vindo de uma situação muito complicada. Teve outras situações que se envolveu, foi cantar em centro de religião africana, outras coisas que a pessoa também se envolveu além disso, e outras declarações. Então, assim, eu acho particularmente que essa pessoa não deveria nem estar recebendo esse ibope todo, porque, sinceramente, não é exemplo para jovens. Isso. Não é. E uma coisa que eu vejo, entendeu? Eu não quero julgar especificamente, mas uma coisa que eu vejo, eu já conheci muita gente do meio gospel que sonha em ser artista secular, que bajula artista secular. Não sei se é o caso dele, realmente não conheço, nunca conversei sobre isso, não tenho essa condição de falar. Mas eu já vi muito isso. E, às vezes, para estar na rodinha e fazer parte, muita gente faz a média, entendeu? Então, assim, tudo isso me cheira muito mal. Tudo isso, por mais que é importante falarmos de racismo, temos que falar de temas polêmicos, temos que levantar essa bandeira, sim, para falar desses assuntos. Concordo com o pastor Lamartine, mas acho que foi a pessoa errada, entendeu? Então, dando ibope para a pessoa errada, era melhor ignorar. Falar isso, né? Assim como eu posso falar para você que tem machismo na igreja. Claro! Eu enfrento todos os dias. Se eu entrar no meu Facebook, se eu entrar no meu Instagram e caçar comentários de hater, vai ter alguém dizendo, pastora não existe na Bíblia. Vai ter isso. Ixi, eu já tive que responder tanto isso. Todos os dias. Então, o que eu faço? Eu, primeiro, não vou dar ibope, né? Segundo, se eu for responder, se for alguém que realmente vale a pena eu responder, eu vou responder, eu tenho... Como é que é a minha vida? Eu ralo para viver a vida que eu vivo. E eu quero ouvir pessoas que também ralam para ter. O que é ralar? Paga preço de santidade, paga preço de renúncia, tem vida de exemplo. Eu não quero ouvir quem não tem vida de exemplo. Eu não vou valorizar uma pessoa pelo talento da pessoa. Por quê? Talento não salva ninguém. Não. No Brasil existe essa coisa de... o glamour. Eu sei, gente, eu comecei minha carreira como missionária, como cantora gospel. Quando eu comecei a ministrar música, foi só 6 meses que eu aguentei, porque as pessoas não sabiam nem se eu estava em santidade ou não, e as pessoas estavam já bajulando, rasgando seda para mim. Eu parei de cantar, comecei a escrever e pregar, porque eu falei, eu não vou suportar esse nível de encantamento das pessoas. E o brasileiro tem isso, o talento deslumbra, dá prazer. Muita gente não ama o cara que está cantando, não. Ama o prazer que sente quando o cara canta, quando o cara toca.
prazer. É envolvente a música, o talento. Sim. Eu entendi, mas no meu ponto de vista, pelo menos o que eu aprendi até aqui, é que pessoas que já vêm com esse histórico de vida, que desonram 4 casamentos, 4 situações juradas no altar de Deus, nunca deveriam estar nem no altar. Nunca deveriam ser, nem subir no altar para ministrar. Ah, quero continuar meu ministério, sou uma pessoa que casei 4 vezes, divorciei 4 vezes. Vai pregar nos ribeirinhos, vai trabalhar lá nos ribeirinhos onde não tem mídia. A gente tá falando de duas coisas separadas, né? Isso. A questão do racismo e a questão dele pra que mim, você tá se levantando. Pra mim é uma pessoa totalmente despreparada para esse lugar que a pessoa tá almejando e querendo. Para mim, essa pessoa não deveria nunca nem estar ali, porque não tem exemplo, não tem vida de exemplo. Não é uma pessoa que eu acho que deva estar ali, porque não é um exemplo a se falar, não é um exemplo a ser copiado, entendeu? E aí o que acontece? Deixa outra pessoa falar desse assunto, que vai ter uma vida exemplar,